Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Este é o espaço perfeito para você saber mais sobre o que realmente transforma as empresas na prática. E hoje vamos tratar de um dos pilares para quem busca crescimento sustentável, inovação e retenção de talentos, o desenvolvimento de habilidades. Como transformar o aprendizado em vantagem competitiva? Este é o tema deste episódio. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. No ritmo acelerado em que vivemos, aprender de forma contínua não é mais uma opção, é uma necessidade. Mas aí vem a pergunta: como transformar o aprendizado em uma estratégia que realmente gere valor para os colaboradores e para os resultados do negócio? Como as empresas têm estruturado programas de aprendizagem corporativa que vão muito além dos cursos obrigatórios. Vamos falar sobre personalização do aprendizado, novas tecnologias, cultura organizacional e, claro, sobre como sair do discurso e colocar a mão na massa. Para isso, recebemos aqui especialistas que vivem essa realidade do desenvolvimento de habilidades em empresas que são de muita relevância e parceira aqui da Sênior. O nosso primeiro convidado é Gustavo de Oliveira Rode, apaixonado por tecnologia e educação e fundador da Conviva, EdTech especializada em soluções para educação corporativa digital, que desde o final de 2023 faz parte do portfólio da Senior Sistemas. Hoje, Gustavo lidera a Conviva como gerente executivo. Engenheiro com mestrado na área de mídia e conhecimento pela UFSC, o especialista acumula mais de 25 anos de experiência em EAD, tendo participado da implantação de universidades corporativas e projetos de educação digital em centenas de empresas. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a Sênior pelo convite para fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é compartilhar conhecimento. E trazemos agora para nossa conversa também a Raquel Fioravanti, coordenadora de Pessoas e Cultura no Sicredi, com foco em desenvolvimento de pessoas e aprendizagem corporativa sistêmica. Seu propósito é criar experiências de aprendizado significativas que colocam o colaborador no centro, conectando propósito, inovação e resultados. Formada em administração com pós-graduação em User Experience, Raquel é certificada em Design Thinking, Change Management e Design Instrucional. Com passagens pelo Sebrae, ela une expertise em gestão, facilitação e análise de dados para desenhar estratégias que transformam cultura de aprendizagem e impulsionam o desenvolvimento contínuo dos times. É um prazer tê-la aqui, Raquel. Obrigada, Rodrigo, Gustavo, pelo convite. Vamos lá fazer um bate-papo de muita troca de aprendizado. Acho que esse é o objetivo hoje. Bom, por aqui tudo certo para a gente começar mais um bate-papo. Bora lá? Pessoal, para a gente iniciar, quais os primeiros passos para implementar uma cultura de aprendizagem efetiva dentro das empresas? E quais erros devem ser evitados nesse processo para vocês? Olha, o primeiro passo é unir aprendizagem com resultados que a empresa espera. A gente sempre tem que pensar que a aprendizagem é algo vivo, a aprendizagem é algo dinâmico, mas a aprendizagem também é algo que tem que trazer resultados. Então, essa associação entre aprendizagem e resultados esperados, ela faz com que a gente possa fazer um desenho daquilo que a gente chama aí, que eu costumo chamar de arquitetura de aprendizagem, para que a gente possa definir quais são os melhores modelos que nós vamos implementar. Porque quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que levar em consideração também o perfil das pessoas, o perfil daquele profissional que está aprendendo, de que forma ele aprende melhor, quais são os recursos e estratégias e abordagens que nós vamos utilizar para que a gente tenha esse resultado, que é aprender, que é performar, que é entregar mais resultado, que é colaborar para o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Então, acho que é isso, é unir objetivo estratégico com estratégia de aprendizagem. Perfeito. Eu vou na linha do Gustavo, eu adiciono que quando a gente fala em cultura de aprendizado, e aí olhando o viés na prática, quando a gente está dentro das organizações, a gente ouve muitas coisas de como fazer isso. Mas eu acredito muito que é unir o resultado, mas principalmente mapear quais são as dores do negócio. Então, aonde que está o nosso colaborador? Quem é esse colaborador? Qual é o contexto que ele está?
Porque para estimular uma cultura de aprendizado, eu preciso entender qual é a posição dele, como é que é o dia a dia de trabalho dele, né? E tornar o dia a dia de trabalho dele como um espaço de aprendizado. Então, eu sempre brinco aqui, né? A gente tem que cuidar quando, hoje tu vai para um treinamento e agora tu vai trabalhar. Não, a cultura de aprendizado predispõe disso, né? Que tu estás aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo e é tudo integrado, né? E isso gera resultado e isso impacta no negócio, né? Então, é valorizar esses espaços que a organização ela disponibiliza, seja desde uma reunião, eu estou numa reunião, eu estou aprendendo, e eu como que dou um selo, uma chancela de que isso é um espaço para aprender. Então, desde um projeto complexo, o que eu aprendo com isso? Então, valorizar isso, e aí eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o papel do líder, mas é como a gente valoriza todos os espaços como um espaço para aprender. Então, existe modelos formais de aprendizado? Existe, mas a cultura de aprendizagem, ela predispõe que todo espaço que a gente está no nosso dia a dia é um lugar importante para eu aprender, me desenvolver, aumentar a minha performance. E cada vez mais a gente vai perceber que isso é importante. A geração que está vindo talvez vai consumir menos conteúdo formal e vai valorizar muito mais esses espaços informais de aprendizado. E é como conectar as duas coisas, porque eu vou precisar continuar com a parte formal, porque ela é importante para as organizações e ela é importante para o desenvolvimento das pessoas, mas eu vou precisar também adicionar, e já estou precisando adicionar, espaços informais, mas eu preciso deixar claro. Então, a cultura predispõe isso, né? Deixar claro que todo espaço é para aprender. E que no resultado, como disse o Gustavo, gera resultado para o negócio. Complementando um pouquinho, Raquel, sim, todos os espaços, né, são espaços para aprender e é importante também deixar uma certa liberdade para que as pessoas possam aprender, possam testar, possam aplicar, às vezes errar, voltar. E uma coisa que você colocou aqui e que eu acho muito importante é essa questão da conexão da aprendizagem com os desafios reais das equipes. A gente normalmente, quando fala de aprendizagem corporativa, fala de aprendizagem de adultos. E o adulto, ele, né, para que ele possa aprender, ele precisa ver propósito naquilo que ele está aprendendo. Então, quando a gente, claro, estabelece essa cultura de aprendizagem, um ambiente onde aprender sempre está na pauta, né, da corporação, sempre na pauta das pessoas, mas nós temos que estar sempre ligados nessa conexão daquilo que a gente está ensinando, daquilo que a gente está aprendendo, e aí seja no contexto de uma reunião, de uma mentoria, de um programa formal, mas com os desafios reais, com o contexto que aquele indivíduo tem no seu dia a dia, na sua vida, seja ela pessoal, seja ela corporativa. Agora, tem muitos colaboradores pelas empresas Brasil afora que entendem que é a empresa que precisa tomar a iniciativa para que esse desenvolvimento aconteça. Qual é a avaliação de vocês desse cenário? De quem é a responsabilidade pelo desenvolvimento das habilidades nas empresas? O RH, as lideranças, o próprio colaborador ou é um trabalho conjunto mesmo? Recentemente, não tão recentemente, né? O tempo passa rápido, mas ano passado eu escrevi um artigo sobre isso. Eu acredito que não é responsabilidade de ninguém, é responsabilidade de todos. Cada um tem um papel nisso. Então, eu até nesse artigo que eu escrevi, eu falei assim, o que o RH, o time de pessoas, de people, tem de responsabilidade? Qual é o ambiente que eu estou proporcionando isso? Quais são as ferramentas que eu estou proporcionando? Quais são os espaços de projetos que eu proporciono? Esse é um papel que, né, os times de people hoje eles têm dentro das organizações. Como é que eu estou estimulando e engajando? E aí entra o líder, como é que os líderes estão atuando como facilitadores dessa aprendizagem, validando, né, como eu falei na resposta anterior, validando os espaços de aprendizado que não necessariamente são espaços formais de aprendizado. E aí entra o colaborador, como é que ele olha para aquele aprendizado como um espaço que ele tem para o seu desenvolvimento e para a sua melhora de performance. Só que ele precisa ver valor. Ele, como disse o Gustavo, precisa fazer sentido para ele, porque senão ele não vai validar. Ele não vai validar a dica do líder, ele não vai validar a promoção que o time de people vai fazer, o time de pessoas. Então,
são 3 pessoas chaves que têm papéis conectados, mas que precisam ter acordos, como que eu digo, né, muito claros. O que eu espero daquele colaborador? Eu como líder, o que o time de pessoas espera daquele colaborador? Quais são as habilidades que a gente deseja de acordo com o fit cultural de cada empresa desenvolver, né? Então, eu acredito muito que essas 3 pessoas são importantes. E eu, claro, obviamente, vou puxar e dar um zoom para o nosso papel quanto time de pessoas e focado em aprendizagem. Eu até nesse artigo, eu nos denominei como pulverizadores de aprendizado. Como é que eu tô cada espacinho que eu estou ali como time de aprendizagem, mostrando que aquele é uma ferramenta importante para aprender. Existe o PDI, né? Muito falado pelo mercado que já é obsoleto. Tudo bem, existem empresas que ainda usam e tá tudo certo. Como que eu valido aquilo ali e crio formas diferentes de ele fazer o plano de desenvolvimento dele? Como que eu uso um espaço de feedback e valido que aquilo é um espaço de aprendizado? Então, a gente precisa olhar a nossa figura não só como um que comando e controle, faz o curso, faz isso. Não, como que eu estimulo e trato aquele espaço como um segundo momento da carreira dele de aprendizado, porque ele já veio, já passou pela escola, ele já se formou, e aí, o que ele vai aprender durante a carreira dele? Muita coisa, talvez muita coisa de que ele não viu lá atrás. Então, eu acho que são papéis diferentes. E o cuidado que a gente tem que ter, a gente fala muito e a gente ouve muito no mercado, e aí olhando o que a gente olha de tendências sobre protagonismo e autonomia, a gente estimula isso. Isso é muito importante. Mas a gente também não pode só dizer que ele tem que ter protagonismo e desenvolver, não dar esse espaço para ele, né? Então eu digo, tu tem que ter protagonismo, mas tu não tem espaço para aprender. Então a gente tem que estimular isso com cuidado, mas entender que cada um tem o seu papel, tanto o time de pessoas, quanto a liderança e propriamente o colaborador. Então, acredito muito nisso. Raquel, eu concordo contigo. Achei muito interessante esse teu posicionamento, né? Que não é de ninguém, mas é de todos, né? Concordo contigo que esta é uma responsabilidade de todos, porque há de haver um equilíbrio. Então, nós, como organização, temos que prover também para o colaborador além de um caminho, de um ambiente de aprendizagem, mas, por vezes, aquelas trilhas ou aquela jornada de desenvolvimento básico que o nosso colaborador tem que seguir. A gente tem que lembrar que existem questões regulatórias, questões obrigatórias, até do ponto de vista governamental, que determinadas funções, determinados cargos têm que seguir. Então, a gente precisa organizar isso, deixar claro para o nosso colaborador aquilo que é necessário, aquilo que ele precisa se desenvolver para atender aqueles requisitos, talvez mínimos, que a organização espera, que o próprio ambiente espera que ele tenha. Então, precisa ser feito. Um pouquinho de comando-controle, né? Não vamos só romantizar aqui que agora o papel ou que a responsabilidade do desenvolvimento da pessoa, do colaborador. É necessário, sim, que a gente organize isso e entregue. Mas para que ele possa ir além, para que ele possa se desenvolver mais, há também um pouquinho de responsabilidade desse indivíduo, que tem que buscar aprender. E aí, voltando de novo à responsabilidade da organização, ela tem que dispor as condições para que ele possa se desenvolver, seja num ambiente propício a se desenvolver, a aprender, seja também dando os instrumentos para que ele possa aprender do ponto de vista de programas de desenvolvimento, que aí podem ser também estruturados ou aí sim, né, pode ser aquele caminho que a gente tanto fala de que o profissional monta a sua jornada de desenvolvimento baseado nos seus interesses. E aí nós, como organização, e até falando aqui como um provedor de plataforma, que a gente possa dar um caminho para ele, facilitar esse caminho, entregar para ele as condições para que ele possa se desenvolver. Perfeito, Gustavo. Eu acredito muito nisso, né? Todo mundo tem o seu papel, e uma coisa que eu falo muito, e esses tempos conversei com um grupo de outras empresas de pessoas e cultura,
que por um tempo no mercado se falava muito assim, a cultura de aprendizado é deixar fluido, e aí ficou todo o mercado assim, tá, mas por onde a gente vai, né? Eu acho que tu trouxe até, a gente romantiza, e eu super concordo com isso. E aí a gente começou a entender, inclusive atualmente no que a gente desenvolve, é que tem coisas que a gente vai precisar dizer sim o que fazer, e isso é importante, e nem falo só regulatórios, né? A gente pode ter até cursos que são mais formações técnicas, né, por assim dizer, que são importantes para a posição, para o resultado do negócio, que mexe ponteiro, que são importantes, né? Então, isso continua, a gente não pode descredibilizar isso, e bem pelo contrário, a gente precisa valorizar. O adicionar da cultura e de quem é responsável é criar outras formas que rodeiam isso. Eu acho que aí que dá o brilho e que conecta com cultura de aprendizagem, né? Então, é uma linha muito tênue, né, Rodrigo e Gustavo, que eu acredito muito assim, ora a gente vai dizer o que fazer e ora não, né? Então, é tentar um equilíbrio, né, de que momentos a gente dá autonomia, que momentos a gente diz aqui a gente vai ir, mas tem uma comunidade de troca, tem um compartilha de boas práticas. Então, dar outras ferramentas para a gente entender que existe sim uma parte que a gente precisa executar e ela gera valor, ela gera resultado no negócio, porém existe uma outra que a gente vai ter que aos poucos ir adicionando, e aí entram as mais diversas possibilidades, né? Então, eu acredito muito no que tu traz e é um ótimo ponto, porque muitas vezes a gente ficou perdido nesse meio e disse assim, é tudo orgânico, e não é. E vamos aceitar que não é, porque a gente tem órgãos reguladores, porque a gente tem resultados a serem atingidos. Mas aí entra a gente contra os pulverizadores de aprendizado, né? Como é que então eu adiciono vantagem em aprender, que não é só pela parte que eu estou dizendo que a pessoa tem que realizar o curso, enfim, né? Então, eu acho esse teu ponto super importante de ressaltar, né? Não é nenhum e nem outro, né? Somos a parte formal do que é necessário e essencial, né? Bom, as plataformas de aprendizagem têm ganhado espaço nas empresas, né? Como é que essas ferramentas, hoje apoiadas inclusive por inteligência artificial, ajudam na personalização do aprendizado e no aumento do engajamento dos colaboradores? E eu tenho mais uma pergunta dentro disso. Como evitar que essas plataformas se tornem apenas um repositório de cursos obrigatórios? A plataforma é um facilitador, né? É a forma como a gente tem para entregar essas experiências de aprendizagem organizadas da forma como a gente conversou aqui, algumas experiências organizadas pela área de educação corporativa das corporações, outras experiências um pouco mais livres, digamos assim, para que o próprio colaborador, a pessoa possa explorar, né, o seu desenvolvimento. A gente tem observado uma evolução muito rápida, não só nas plataformas de aprendizagem, mas na tecnologia como um todo, com o uso da inteligência artificial. Durante muito tempo, a gente falou da questão das jornadas personalizadas, da personalização da aprendizagem, dos caminhos. E isso, durante muito tempo, foi um desafio muito, muito grande, porque isso pressupõe que você tem que analisar muitos dados, você tem que conhecer não só o perfil daquele aprendiz, daquela pessoa, mas o contexto do qual ele está dentro da organização, os objetivos da organização, os feedbacks que ele tem da sua liderança, dos processos de gestão de desempenho. E isso era, de certa forma, muito complexo e ainda é. Mas com o uso da inteligência artificial, e vale ressaltar que a inteligência artificial está aí exatamente para isso, para nos auxiliar nesses processos que eram complexos, para fazer com que a gente ganhe mais produtividade. E essa produtividade, quando se reflete aqui, num primeiro momento, quando a gente fala de plataforma, de auxiliar a construção dessas jornadas personalizadas, de poder indicar para aquele indivíduo aonde nós identificamos que ele tem gaps, que ele precisa melhorar, e trazer para eles quais são as melhores experiências que estão disponíveis dentro deste ambiente, dentro dessa universidade corporativa, enfim, para que ele possa se desenvolver. Então, o grande caminho das plataformas, num primeiro momento, dessa evolução é ajudar ao indivíduo a se desenvolver,
Mas também aí existem outras ferramentas e funcionalidades, e a gente pode falar aí de gamificação, que para trazer um pouco mais de desafio, de emoção nessa jornada, né? Fazer com que ele se sinta um pouco mais prazeroso, que tenha recompensas, que tenham desafios, para que ele tenha estímulos que não só aquele estímulo que a gente acredita que deveria ser intrínseco no ser humano, que é o de se desenvolver, mas a gente precisa também, né, ajudar um pouquinho com alguns estímulos para que ele consiga aí se dedicar um pouco mais, tenha um pouco mais de engajamento. Porque, e aí eu não sei se a Raquel vai colocar, mas a gente tem um desafio, e de novo, né, sem romantizar, engajamento. Não adianta também, né, a gente faz, nós aqui como plataforma, como área de T&D, a gente sempre quer fazer o melhor. Depende um pouquinho também daquele profissional para que a gente tenha um engajamento. Ele tem que se engajar, ele tem que, né, estar disposto a aprender. E aprender é algo que, para aprender direitinho, despende de energia, despende de tempo. Então, tem esse desafio que a gente tem de engajar, e aí talvez as plataformas tenham um pouquinho de ferramentas para ajudar o time de people, o time de desenvolvimento a proporcionar ou melhorar esse engajamento dentro dos programas de desenvolvimento e aprendizagem. Esse aí discorreria quase todo o podcast, né, Gustavo? A gente poderia falar muito sobre isso, Rodrigo, mas eu acho que, primeiro, elas são super importantes, elas entraram e foram impulsionadas por um momento super marcante no mundo, que é a pandemia, né? Então, a gente não pode negar, elas já existiam há muito tempo, mas as plataformas elas foram impulsionadas pela pandemia. Por quê? A gente precisava engajar, manter conexão e se tornar escalável, principalmente em grandes organizações, né? Como é que eu vou treinar pessoas totalmente remoto, né, num momento crítico? Então, eu acho que a gente precisa ter esse marco importante. E de uma forma muito acelerada, vamos lá, fez 5 anos que a gente passou a pandemia, né? Já faz 5 anos. As plataformas tiveram que se reinventar. E o que eu quero dizer com isso, né? Não dava para continuar com o que a gente entregou há 5 anos atrás por uma necessidade. Então, a gente precisou olhar, e eu acho que as plataformas cada vez mais têm evoluído, né? E eu sou uma que personalizo bastante, né? Para a necessidade. Por quê? Porque elas precisam acompanhar os movimentos de mercado. Então, ela não pode só mais ser e eu acho que aí a tua pergunta, Rodrigo, ela não pode ser só mais um repositório de uma gravação. Ela precisa ser intuitiva, ela precisa conectar com inteligência artificial, que é algo que a gente está em busca, né? Eu acho que todo o mercado, recentemente falei para o Gustavo, eu estava na ATD e até me trouxe uma calma, porque eu pensei, só eu estou indo tentar entender sobre como é que eu conecto a IA na aprendizagem, porque parece que todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada. E eu vi que está todo mundo desta área falando disso e buscando caminhos para isso. Então, eu acho que tem um grande ganho essa conexão da IA nas plataformas, porque as pessoas, nós todos, nem vamos falar de nós, a gente quer algo ágil, que nos dê uma resposta e que muitas vezes é um aprendizado rápido, um conhecimento rápido que a IA conectada a uma plataforma vai nos dar. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente ter engajamento. Ela facilita porque as pessoas olham para as plataformas. Hoje, a plataforma ela é aqui, né, no Sicredi consolidada, ela é uma referência. Então, as pessoas querem aprender, elas lembram, a gente precisa ir na nossa plataforma. Então, é como tornar, se eu já tenho um público que vai, como é que eu engajo? Engajamento não é fácil, é uma dor. E eu acho que eu falaria por várias empresas no mercado, né? Então, entra como é que eu mostro o valor, como é que eu levo novidades e que talvez não esteja só na plataforma. Hoje a gente trabalha muito com a questão de ecossistema de aprendizagem, então eu posso aprender na plataforma, eu posso ir num vídeo, num repositório de vídeos que não é na plataforma, eu posso ir para uma comunidade, mas como que eu faço que ele entenda que tudo isso está conectado e que a plataforma é um dos meios que ele vai aprender, né? E a gente entender, eu achei muito legal que o Gustavo disse que por um bom tempo a gente buscou fazer coisas personalizadas.
E a gente talvez entendeu como design de aprendizagem, enfim, que a personalização seria ir no indivíduo, é olhar para o Rodrigo, para o Gustavo, exatamente o que ele gosta e entregar exatamente o que ele gosta. E na realidade a gente não entrega isso. E esses dias eu ouvi um podcast muito legal que é como a gente ter jornadas personalizáveis. Então, ela muda para o indivíduo e a gente fala de uma personalização coletiva. Então, é muito mais fácil e a plataforma nos viabiliza isso, qual é a necessidade de um grupo de pessoas que tem necessidades em comum de aprendizado e que eu, teoricamente, posso entregar conteúdos personalizáveis para eles. Então, eu acho que também facilita e a plataforma ela viabiliza isso, porque eu estou olhando para um grupo de pessoas e entregando algo para uma necessidade, né, ali de talvez 100, 300, 400 pessoas. Então, a gente ter esse acompanhar isso, porque talvez a gente crie uma expectativa de ir no 1 a 1 e talvez a gente não vá conseguir isso e tá tudo bem, mas é como que a gente entrega e a plataforma é um meio de olhar para conteúdos personalizáveis e que daqui a pouco a própria pessoa vai criar a sua jornada a partir de algo que eu entregue para este grupo. E daí quem vai ter a autonomia de personalização vai ser o próprio indivíduo. Então, eu acho que é uma mescla de iniciativas e a plataforma é um catalisador, a gente não pode dizer e que não, né? Ela é importante, ela se torna escalável quando a gente tem um grupo grande de pessoas e isso potencializa também o resultado final, né? Bom, ainda dentro dessa temática, eu queria falar agora de resultados. Como medir o impacto dos programas de desenvolvimento de habilidades na produtividade das empresas? O que deve estar no radar dos líderes e dos gestores de pessoas? Acho que como medir é uma grande discussão no nosso meio, mas eu diria hoje que é como que a gente olha, quais são os principais indicadores do negócio, né, OKRs ou KPIs, como as organizações chamam, e como que as pessoas que estão passando, seja por formações técnicas ou de habilidades, elas estão impactando nesse resultado. Então, ou seja, quem está realizando as formações, quem está aprendendo, está melhorando o resultado. Então, eu acho que a melhor forma de medir, a melhor forma e de mostrar valor para a aprendizagem é a conexão de impacto da aprendizagem no negócio. Então, eu acho que ferramentas das mais variadas, desde dashboards, enfim, BIs, nos ajudam a fazer essa conexão e provavelmente vão nos mostrar o valor logo ali na frente, né? Então, é uma forma que a gente tem aí de medir, na minha opinião. Essa questão do ROI, do treinamento, é outro que dá só um podcast. Mas o caminho é esse, é definir alguns indicadores para se medir e observar a evolução desses indicadores, que certamente os indicadores estarão associados a algumas ações de aprendizagem, de desenvolvimento, e aí investir nessas ações, medir esses indicadores, verificar se os indicadores estão sendo positivos, e aí poder aplicar o PDCA, né? E aí, de novo, fazer ali ajustes pontuais, porque esse é o melhor caminho. Indicadores relacionados às estratégias, dentre diversos, mas não há um consenso, e eu acho que o caminho é esse mesmo. E esse monitoramento de resultados influencia também na retenção ou não dos talentos dentro das empresas? Isso tem sido também um desafio muito grande, né? Como é que os programas de aprendizagem ajudam nesse sentido também? Só o fato da organização demonstrar a preocupação em desenvolver esse seu colaborador, esse indivíduo, já é um grande motivo de retenção. Outra questão que tem a ver com a aprendizagem e também de retenção, e aí acho que a Raquel comentou isso no início da nossa conversa, é o papel do líder. Porque eu posso ter os programas muito bem estruturados, eu posso ter aqueles indicadores que me mostram se eu estou tendo sucesso ou não, mas o papel do líder no processo de desenvolvimento do seu liderado é importante. O feedback do líder, a ajuda do líder em montar esse caminho, essa jornada, ela é importante para aproximar a liderança, aproximar a organização
dos propósitos deste indivíduo. Então, quando você genuinamente cria um ambiente de desenvolvimento para o seu colaborador, que você cria uma conexão entre a organização, entre a liderança com este indivíduo, você consegue ter melhores resultados do indivíduo e, claro, uma melhor retenção, porque genuinamente ele enxerga que aquela organização, que aquele líder está preocupado no seu desenvolvimento. Adiciono aqui a percepção que o colaborador precisa ter de crescimento e propósito. Então, quando a gente fala de crescimento e melhora de desenvolvimento, a gente está passando pelo tema de desenvolvimento e aprendizagem. Então, claro que a gente tem que só ter um cuidado, né? Reter talentos, né? A gente não quer que ele vá para o mercado, não, né? Ir também faz parte do desenvolvimento dele. Mas valorizar também os espaços de aprendizagem como um espaço que ele tem para o crescimento e para o desenvolvimento dele. Então, quando a gente proporciona como eu falei lá, né, ambiente em que a pessoa entende que ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo de forma bem estruturada, a gente começa a tornar o aprendizado como uma vantagem competitiva importante, tanto para o negócio quanto para a pessoa, né? Então, a gente começa a conectar o propósito da pessoa, a inovação e os resultados. E a pessoa começa a ver valor. E eu trabalho num lugar que eu tenho espaço para aprender. Que bom, isso me faz crescer, né, independente de onde eu esteja. Então, eu acredito que isso é algo de valor e mostrar isso em indicadores, medindo, a gente fala aí de pesquisas de clima, que tem uma pergunta específica, eu trabalho num lugar onde me proporciona lugar para eu me desenvolver, então essa pergunta é super relevante para a gente, que é de pessoas, olhar elas se a gente está proporcionando esse ambiente. Agora, quando a gente fala desse tema macro, desenvolvimento de habilidades, muitas pessoas tendem a associar diretamente com habilidades técnicas, com essas áreas que são chamadas de hard skills. Mas as soft skills também são muito importantes. Como identificar e lidar com as necessidades de desenvolvimento dentro das equipes? E como trabalhar isso de forma estratégica? Elas são complementares, né? Mas a gente sabe, e se a gente pegar, inclusive, o relatório do Future of the Jobs do Fórum Econômico Mundial, ele traz habilidades, né? Ele reforça essas habilidades. Eu acredito que elas andam juntas. Então, dentro de uma hard skill, como é que eu apoio o colaborador, a pessoa colaboradora a se desenvolver numa soft skills? Então, quando eu estou falando ali sobre resiliência e eu tenho um projeto super robusto para entregar, como é que a gente ajuda essas pessoas a trabalharem a resiliência? Então, eu acredito que não é nenhum e nem outro, né? Mas ele permeia as habilidades, as soft skills permeiam as formações de hard skills, de formações mais técnicas e robustas. E eu acho que é importante as organizações mapearem quais são aquelas soft skills importantes de se desenvolver, porque daqui a pouco a gente quer desenvolver tudo e todo mundo em soft skill, mas o que é importante? Aí entra um outro ponto, né? O que a gente não abre mão que gera resultado? Resiliência, ser mais crítico, fazer perguntas eficazes, enfim, N coisas. Mas ter isso marcado é importante para que a gente também, ao desenvolver programas, tenha isso bem claro, para que a pessoa entenda, puxa, eu estou também me desenvolvendo em habilidade aqui de vulnerabilidade, ou seja, qualquer outra habilidade que a gente queira se desenvolver, né? E eu acho que os espaços de feedback nos ajudam, porque nem sempre a gente desenvolve, aliás, não desenvolvemos habilidades em formações muito formais, né? São muitas vezes nos espaços informais, como em reuniões, como um feedback de um colega, de um líder. Então, muitas vezes, esses espaços nos ajudam a desenvolver essas soft skills. Complementando aquilo que a Raquel colocou, é verdade. É necessário haver um equilíbrio. Não adianta eu ter um ótimo profissional com todas aquelas skills técnicas que não consegue trabalhar em equipe, que não consegue se relacionar. E da mesma forma eu também. Não adianta ter aquela pessoa gente boa, aquela pessoa que, né, sabe inclusive se relacionar com todos, se comunicar bem, mas que não entrega resultado. Então, é necessário uma mescla, um equilíbrio, é necessário trabalhar essas tanto soft quanto hard skills. E não é fácil manter esse equilíbrio, é difícil. Cada organização vai ter que aprender e vai ter que entender o seu contexto, vai ter que escolher
quais são as habilidades mais importantes do seu negócio, como a Raquel colocou. Existe aí algumas pistas, né? O próprio Fórum Econômico Mundial já colocou ali quais são as 10 habilidades para os profissionais do futuro, e aí você consegue ver ali claramente que existe hard e soft skills, quando ele fala talvez de resiliência ou de comunicação ou de baseado em dados, né? Saber trabalhar baseado em dados. Então é isso, é o equilíbrio. Como quase tudo na vida, o equilíbrio é que é o caminho que traz mais resultados. Agora, se tem um aspecto que anda lado a lado com o desenvolvimento de habilidades, é o tal do feedback, como a Raquel trouxe, né? E a ciência comprova isso. É o que você vai ouvir agora no nosso quadro. Núcleo de Insights. Uma pesquisa recente da consultoria global Gallup mostrou que 80% dos funcionários disseram ficar totalmente engajados em seu trabalho depois de receber um feedback significativo de seus líderes. Esse tipo de retorno constante ajuda os colaboradores a entender melhor suas funções, alinhar expectativas com a liderança e aumentar a produtividade. Mas tem um ponto importante: o feedback precisa ser transparente, regular e feito de forma horizontal para realmente funcionar. E mais, ele deve caminhar junto com a avaliação do desempenho e não ser visto apenas como uma ferramenta corretiva, mas como um instrumento de crescimento e desenvolvimento, segundo os especialistas. Afinal, quando feito da maneira certa, o feedback não vira um julgamento, ele passa a ser uma oportunidade. Bom, gente, dentro desse contexto, qual que é o papel do feedback na avaliação de vocês dentro do desenvolvimento de habilidades e no aumento do engajamento das equipes? Eu acho que feedback bem dado é aprendizagem na veia, né? Então, é uma arte de você dar um feedback, mas quando o líder é genuíno, dá um feedback correto, ele orienta, ele corrige o rumo, ele valoriza o esforço e mais, ele fortalece a confiança do time, essa confiança no relacionamento entre líder e liderado e a confiança de que, a gente está falando aqui de aprendizagem, que esse ambiente, que essa cultura de aprendizagem está dando resultado e está ajudando a desenvolver aquele indivíduo. Perfeito, Gustavo. Acrescento assim, eu até elenquei acho que três grandes coisas. Ele é um acelerador de aprendizagem, como falou ali o Gustavo, é o maior acelerador. Mas ele precisa ter ferramentas claras, né? A gente precisa ter formas de dar feedback, senão não gera um resultado, não gera clareza. Então, isso é importante. Ele impulsiona o engajamento e o desenvolvimento. Então, no momento que o feedback é recebido, e aqui a gente só não fala só de feedback do líder por liderado, mas até entre pares, se a gente olha 360, a pessoa faz a sua reflexão, puxa, o que eu preciso aprender de diferente para fazer melhor? Né? Então, ele é um impulsionador de engajamento. E ele apoia muito na decisão de carreira. Muitas vezes uma conversa de feedback pode ajudar a pessoa a tomar decisões do que ela quer fazer, como que ela quer fazer, aonde que ela quer estar, a pensar a curto, médio e longo prazo. Então, ela é um espaço super importante para o desenvolvimento e o aprendizado. Agora, como criar uma cultura de feedback contínuo nas empresas sem que ele seja visto como algo negativo, punitivo estritamente? Aqui eu acho que é bem importante essa pergunta, né? Lá no início a gente falou um pouco sobre ter os líderes como facilitadores de aprendizado e nós, como time de pessoas, de people, como os pulverizadores de aprendizado. Então, eu acredito muito que aqui tem o nosso papel, quanto líder e quanto GP, né? Time de pessoas, que é a gente está criando esse ambiente como algo que a gente faz como prática da empresa ou é só um momento, né? Então, assim, faz parte do cotidiano, eu estimulo, eu como líder peço feedback ou eu só dou feedback? Porque isso é importante. Eu tô dando o exemplo porque eu quero dar feedback, quero que isso se torne, mas eu estou pedindo. Então, acho que essa é uma reflexão importante para as lideranças e para os times de pessoas, é criar isso como uma rotina do cotidiano. E isso aqui, né, no Scred para nós é muito comum. A gente fala sobre momentos de feedback, de ter conversas, né, transparentes, papo reto, porque isso faz a gente crescer. Olhar por essa ótica, ela é fundamental. Além disso, eu diria que é evitar usar daqui a pouco, agora eu estou te dando um feedback. Não precisa marcar esse momento. Às vezes é um café, vamos
conversar sobre como é que está indo o teu desenvolvimento. Me fala também como eu estou indo. Então, tu cria conexão. A gente fala sobre conexões emocionais. As pessoas cada vez mais estão precisando disso. E a gente precisa também pensar sobre a ótica. E ter o feedback conectado à cultura da empresa, né? Então, o que para nós o que para a organização é a cultura de feedback? Ter esta clareza, né? Não é o fazer por fazer. Eu acho que esses são algumas coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente quer criar ambiente em que o feedback seja espaço de aprendizado. Eu vou agora falar aqui como líder dentro da organização, dentro da Sênior. Aqui a gente tem também bastante essa cultura de feedback. Feedback é algo que é valorizado e incentivado. Dentro dos nossos programas de desenvolvimento, um dos assuntos que sempre a gente trabalha é o feedback. Mas a arte de dar um feedback não é fácil. Ela tem que testar, tem que por vezes na vida corrida que todos nós levamos, você acaba tendo aquele momento que tem que dar o feedback, né? E aí ele vira um evento, que é o que a gente não quer, que é o que a Raquel acabou de colocar. Então é importante, sim, que todos nós, seja um líder, seja liderado, tenha essa camaradagem, digamos assim, de poder conversar, de poder dar a sua contribuição para o desenvolvimento do próximo. E é claro que aí também tem um papel da organização de criar um ambiente seguro para que isso aconteça, porque às vezes também pode acontecer de a pessoa ficar insegura, né? Principalmente numa relação líder-liderado, né? Do liderado dar um feedback negativo para o seu líder. Então, há uma conscientização de ambos, que é necessário, mas há um trabalho também das organizações de trazer este assunto, feedback, dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia, dentro das suas ações de desenvolvimento e aprendizagem. Bom, e rapidamente para a gente encerrar, eu queria ouvir de vocês. Qual é a habilidade mais valiosa para os profissionais do futuro? E qual conselho vocês deixariam para os líderes que querem transformar o aprendizado em uma vantagem competitiva? Eu teria várias habilidades, mas eu vou ir, puxar o assado para o meu lado, que é curiosidade e aprendizagem contínua. Não é à toa que essa habilidade ela está aí há 3 relatórios da Future of the Jobs, e eu acredito que em era de inteligência artificial a gente precisa ser curioso, a gente precisa fazer as perguntas cada vez com mais criticidade para a gente se predispor a aprender continuamente. A gente não parou de aprender e a gente vai ter 80, 90 anos e vai continuar aprendendo e a gente entender que a gente é um eterno aprendiz. Então, essa disposição, essa habilidade de estar disposto a aprender e ser curioso. Então, essa, para mim, é a habilidade do futuro, né? E os relatórios nos dizem isso também. E aí, uma dica para os líderes, pediria dica para os líderes aqui também para mim, né? Como uma liderança, mas para tornar a aprendizagem competitiva, eu vim muito reflexiva da ATD esse ano, que foi como que cada vez mais nós, no papel de líder de aprendizagem corporativa dentro das organizações, está alinhando as expectativas com os principais patrocinadores desse tema, do tema aprendizagem nas organizações. Estamos entendendo o que eles desejam que a gente desenvolva, alinhado ao resultado do negócio. Estou levando novidades que não sejam só uma novidade por um tempo, né? Mas correlacionando a aprendizagem, gerando valor para a melhora de performance. Então, eu vi muito falar sobre o retorno, não sobre o investimento, mas sobre a expectativa. E alinhar estas expectativas com a alta liderança, ela é fundamental para que a aprendizagem tenha cada vez mais espaço dentro das organizações como uma vantagem competitiva. E aqui aí fica uma dica de livro, né, se me permitem, eu sempre dou essa dica, que é o livro da Kelly Palmer, que é Expertise Competitiva, que é como as empresas podem usar a aprendizagem como algo que gera competitividade para o negócio. Bom, seguindo a linha de dar uma olhadinha naquelas habilidades para os próximos anos que o Fórum Econômico Mundial colocou, dentro daquelas 10 principais, tem uma que eu concordo e eu acho que ela deve estar aparecendo sempre, que é a nossa capacidade, a nossa resiliência, a flexibilidade e agilidade. Nesse mundo louco que nós estamos, onde, cara,
tudo muda da noite para o dia, as coisas estão muito aceleradas. Saber se adaptar rapidamente a mudanças e continuar produtivo e continuar aprendendo, e aí eu concordo, Raquel, que aprender sempre é uma outra habilidade importante, ela vai moldar a carreira, ou vai moldar aquilo que eu acredito que vai ajudar o ser humano, vai ajudar a pessoa a se desenvolver cada vez mais e a sofrer menos, né? Ser flexível, conseguir se adaptar, porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, as coisas vão mudar, né? Sempre, e agora cada vez mais A única rápido. certeza que temos é que tudo vai... É a incerteza que temos, né? Quase isso. Exatamente, né? É uma loucura. E quanto ao conselho, o conselho é mais nessa questão para os times, para as lideranças que estão implementando aí seus programas, estão investindo em educação, na educação corporativa, na aprendizagem. Eu acho muito que quando a gente, e aí falando de organizações, falando também das lideranças, mas quando a gente vincula o aprendizado à estratégia de negócio, às dores reais que a gente vive no dia a dia, a nossa visão de futuro, a aprendizagem, esse investimento na aprendizagem, ela deixa de ser custo e vira um diferencial. Diferencial para a empresa, diferencial para o indivíduo, e eu diria mais, diferencial para a sociedade, diferencial para o país. Porque eu, de verdade, terminando aqui, né, eu acredito que a forma como uma pessoa se desenvolve, como um país se desenvolve, é por meio da aprendizagem, é por meio da educação. E quando a gente consegue fazer essa associação do investimento e aprendizagem com estratégia de negócio, mostrando que realmente dá resultado e impulsiona a pessoa ou a organização, a gente realmente tem a prova real de que investir em educação dá retorno. Pessoal, muito bom o nosso papo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Com certeza esse tema rende muitos outros episódios, como a gente já comentou antes. Quem sabe aí a gente não volta a falar sobre isso mais pra frente, né? Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Gustavo, como é que os nossos ouvintes podem continuar essa conversa contigo pelas redes sociais? O LinkedIn, né? É só me procurar lá, Gustavo Rode, no LinkedIn. O meu LinkedIn é Gustavo, sem espaço, Rode. Manda uma mensagem, me conecta, que o LinkedIn é o caminho mais fácil para que a gente possa trocar uma ideia. E depois, quem sabe, a gente combina para tomar um cafezinho com quem estiver escutando aí e trocar mais ideias de forma presencial. O Rode, para quem está nos ouvindo, é R-O-H-D-E. E agora, Raquel, obrigado também pela sua participação. Quer compartilhar também as suas redes sociais com o pessoal? Claro, quem quiser ir tomar um café, como disse o Gustavo, eu sou do Sul, quiser tomar um chimarrão também, pode me acessar no LinkedIn, Raquel com QU, _ espaço, Fioravante. E se quiser me acessar no Instagram também, é Kel, com QU, né, _ Fiora. Daí é um resuminho, pode acessar, eu aceito e estou aberta aí a aprender, a trocar, que é muito bom. Muito legal, e a você que nos ouviu, se quiser sugerir temas ou comentar o que achou do nosso bate-papo, é só mandar um e-mail para imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com os seus colegas e acompanhe a gente no @SeniorSistemas. A gente se fala, até a próxima, tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência nacional em soluções de gestão para empresas.